Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui em mais uma terça-feira para a nossa aula no canal Civil e Processo Civil Sem Segredos com a Profa Camila. Bom, então o tema da aula de hoje, você vai ver, é um tema que ele vai tanto para o direito civil quanto para o processo civil. E por isso que eu achei bacana aí ser o tema da nossa segunda aula, sem contar que é um tema que tem sido muito abordado em provas, inclusive em questões objetivas, tanto na parte do direito civil, né, tanto em provas em que o direito civil é cobrado, tanto em provas em que a matéria cobrada é apenas o processo civil. Então, qual é o nosso tema de hoje? Já trago aqui para você, desconsideração da personalidade jurídica. E aí, então, é que eu quero te falar, assim, de uma forma sem segredos, sempre, como é o nosso lema aqui no canal, o que esse tema tem de relevante pra gente. Vamos lá, então? Veja só. Primeira coisa que eu quero que você entenda, o que é desconsiderar a personalidade jurídica e afinal a que se destina isso? Simples, a gente vai entender isso agora. Se você puder, depois que terminar a aula, dar uma lidinha no artigo 50 do Código Civil, lá você tem a definição do que é desconsiderar a personalidade jurídica. Mas o conceito lá é um tanto mais complexo e acaba aí trazendo alguns elementos para nós que a gente precisa desmembrar. O que é desconsiderar? Veja, eu tenho uma empresa, uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica, por si só, ela assume obrigações, ela faz contratos, ela tem ali uma vida independente da vida dos seus sócios, dos seus administradores, certo? Pois bem, então, o que acontece é o seguinte, quando por alguma razão, e a gente já vai ver quais são essas razões, a pessoa jurídica pode exceder de alguma forma a sua atuação, é necessário afastar a pessoa jurídica para eu chegar no que tem por trás dela. O que seria? Os sócios, os bens dos sócios, né? Os bens dos sócios, dos administradores. Exatamente por alguma razão ali, algum excesso que a pessoa jurídica pode ter cometido, no âmbito ali do processo, vai ser determinado que se afaste a pessoa jurídica. Então, quem tem que responder em tese pela obrigação? Num primeiro momento, a pessoa jurídica. Ok? Ok. Agora, se houver o afastamento, quem vai passar a ter que responder são os sócios dessa pessoa jurídica, ou melhor, o patrimônio desses sócios. Então, por isso tem que ser ali, as razões têm que ser especiais para que a gente afaste a pessoa jurídica e chegue ali no patrimônio de quem está por trás dela. Tá? Então é esse o objetivo. E aí eu te trago aqui no material. Então, a desconsideração é exatamente isso que eu te falei, é afastar a personalidade jurídica da empresa em alguns casos em que houve abuso, esse excesso na sua utilização. Já vamos falar melhor sobre isso. A consequência disso é que os bens particulares dos sócios vão responder, sócios e administradores, aqui sempre entenda aquele que tem um poder sobre aquela pessoa jurídica. Os bens destas pessoas vão responder pela obrigação que foi assumida pela empresa, tá? Então, por isso que tem que ser razões especialíssimas, porque a gente tem que sempre preservar a autonomia da pessoa jurídica, ok? Veja só, artigo 50, que eu pedi que você faça a leitura depois para que você consiga entender. Lá no artigo 50, a gente tem o seguinte, vai haver a desconsideração da personalidade jurídica no caso de um abuso dessa personalidade. Abuso esse que a gente tem como duas possibilidades, uma ou outra. Veja, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Então, em uma situação que fique constatado que essa pessoa jurídica desviou a sua finalidade, ou seja, era uma pessoa jurídica destinada ali para comércio de um determinado produto. E aí, em algum momento, essa pessoa jurídica começa ali a ser utilizada com outros fins, certo? Ou é uma pessoa jurídica ali em que há uma confusão de patrimônio, aquele patrimônio que é do sócio, que é da empresa, a hora é da empresa, a hora é do sócio, o patrimônio utilizado para cumprir a obrigação. Aí a gente tem então a confusão patrimonial. Ou uma situação ou outra sendo configurada autoriza então que se peça a desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Aqui eu quero fazer um breve parênteses dizendo o seguinte, eu estou tratando com você da desconsideração no âmbito do Código Civil, daquelas obrigações que a empresa assumiu com uma outra empresa ali no mercado e etc. É diferente da desconsideração que a gente tem lá no Código de Defesa do Consumidor ou mesmo lá naquela obrigação da empresa em relação ao direito ambiental.
Tá? Por que que é diferente, Pro? Pelo seguinte, nessas duas situações, a gente fala que o afastamento da personalidade jurídica ocorre de acordo com a teoria menor. Por que teoria menor? Porque se exige menos para que se desconsidere a personalidade jurídica nesses casos. Lá no âmbito da relação de consumo, basta que essa empresa, enquanto fornecedora, deixe de cumprir uma obrigação, tá? Para que já se justifique ali esse possível afastamento. Aqui no Código Civil, não. Aqui a gente tem que demonstrar de acordo com o que a gente chama de teoria maior. O que é a teoria maior? É ter que demonstrar algo maior, como a confusão patrimonial ou o desvio de personalidade, certo? Então, é um requisito maior que é necessário que fique demonstrado para daí sim eu poder pedir a desconsideração. Tá bom? Então, fique bem claro isso, que existem situações diferentes nessas circunstâncias. Quando eu falo em desvio de finalidade, eu já te dei um exemplo, mas consta aqui no código o seguinte: é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e praticar atos ilícitos de qualquer natureza. É aquilo que eu te falei, a pessoa jurídica num primeiro momento foi ali estabelecida para comercialização de um determinado produto, só que em um dado momento ela toma outros caminhos em que ela acaba prejudicando aqueles credores com quem ela assumiu obrigações, certo? A confusão patrimonial é a ausência de separação entre os patrimônios, é aquilo que eu também te dei como exemplo. Há uma confusão ali, não é possível verificar bens dos sócios, bens da sociedade, enfim, ou melhor, da pessoa jurídica, e aí cria todo um imbróglio ali, uma situação difícil de se enxergar. Veja, o Código Civil, ele fala como caracteriza-se essa confusão patrimonial. Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, ou seja, a hora a pessoa jurídica é utilizada para cumprir uma obrigação pessoal do sócio, ao contrário, outra hora o sócio se utiliza ali do seu patrimônio para cumprir uma obrigação da pessoa jurídica, enfim, fica tudo muito confuso, tá? Transferência de ativos ou de passivos sem efetiva contraprestação, exceto de valores proporcionalmente insignificantes. Então há um descompasso aí, há uma transferência de valores da pessoa jurídica para o sócio, não há uma justificativa para tanto. Veja, não é qualquer valor, não é qualquer transferência. Às vezes o sócio precisa fazer uma transferência ali para arcar com uma despesa pequena de, por exemplo, R$50. Certo? Aqui entendido como pequeno, é claro, no âmbito da empresa. Nesse caso, não, mas algo maior, um desvio constante, ora tem 10 mil na conta do sócio que saiu da empresa, ora o sócio coloca ali 2 mil e não tem justificativa, então há aí uma confusão patrimonial, tá bom? E aqui outros atos de descumprimento desta autonomia patrimonial. Todas essas situações configuram o que a gente fala de confusão patrimonial. Lembrando que, para ter a desconsideração nos termos do Código Civil, preciso que haja ou o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Não é necessário que sejam ambos. Cuidado com isso numa prova objetiva, tá bom? Bom, e aí então eu te falo dos aspectos processuais, porque é tudo muito bonito, tal, falar da desconsideração, mas como é que isso ocorre na prática? Isso acontece na prática no âmbito de um processo, certo? Numa situação em que essa pessoa jurídica ela está sendo processada, ela está sendo executada, ela é ré, e aí por alguma razão a parte contrária, o credor dessa pessoa jurídica tem um interesse ali em afastar essa personalidade para chegar, mais uma vez, em quê? No patrimônio dos sócios, dos administradores. Aqui a gente vai ver que não só esse credor interessado pode requerer, pelo seguinte: primeira coisa, a desconsideração, atenção para isso, muita atenção. Por quê? Não fiz essa abordagem à toa. É porque hoje, no CPC atualmente, a gente tem a desconsideração como uma forma de intervenção de terceiros. Das mesmas questões que a gente tem, chamamento ao processo, denunciação à lide, entra a desconsideração da personalidade jurídica como uma intervenção de terceiro. Cuidado com isso, tá? Porque isso pode ser cobrado na sua prova, tá bom? A gente tem lá no CPC o incidente,
de desconsideração dos artigos 133 ao 137. É um incidente porque é algo que acontece ali no decorrer do processo, certo? Então pode ser que esse processo, uma ação de cobrança, por exemplo, em face da pessoa jurídica já esteja correndo e num dado momento o credor, que é o autor da ação de cobrança, demonstre que essa personalidade jurídica da empresa está sendo utilizada com abuso e entre com este pedido que vai ser feito por meio de um incidente já no decorrer do processo para que se desconsidere a personalidade jurídica da empresa, certo? Então, muito cuidado com isso. Veja, quem pode requerer? Outro ponto que eu chamo a sua atenção, a parte interessada, como eu mencionei aí, o credor, o exequente, aquele que tem o interesse em receber algo daquela pessoa jurídica, mas não apenas ele, mas também o Ministério Público, quando ele atuar, quando ele participar do processo. Então, porventura, se você for enfrentar uma prova lá de Ministério Público, é muito importante que você saiba que o Ministério Público é parte legítima, pode, portanto, requerer essa desconsideração. Tá bom? Cuidado com isso. Quando que é cabível? Isso cai muito em prova objetiva. Eu já vi diversas questões sobre isso. Por quê? Porque sempre há ali uma tendência de que a desconsideração só pode acontecer num determinado momento do processo. É verdade? Não. A desconsideração pode acontecer tanto ali, em todas as fases do processo de conhecimento, desde lá no princípio até ali no decorrer, nas vésperas da audiência de instrução. Pode acontecer? Pode ser apresentado incidente? Pode, tá? Não há um limite para isso. Pode na fase recursal? Pode, ok? Então, enquanto estivermos na fase de conhecimento, ou seja, pode em qualquer momento? Pode. Pode ser que já tenha sido proferida a sentença e lá na frente se verifique que essa empresa está abusando de sua personalidade. A parte interessada ou o MP pode fazer o pedido. Outra situação, cumprimento de sentença. Ou seja, já estamos num passo além, já tem sentença, transitou em julgado, está sendo cumprida essa sentença ali naquela fase de cumprimento. Pode, muito comum de acontecer, porque é aquela fase em que se está efetivamente executando ali, em que se busca cumprir a obrigação, então verifica-se ali que tem um abuso e aí então a parte, né, interessada ou o Ministério Público vai pleitear a desconsideração, ok? Outra situação, nas próprias execuções fundadas em título extrajudicial, em que a gente não tem o quê? A gente não tem essa fase de conhecimento, a gente já entra ali numa fase de execução, já é um processo que já se inicia como uma execução. É possível eu entrar com uma execução, por exemplo, de um cheque, de uma nota promissória, enfim, de uma duplicata virtual. Posso entrar com a execução desse título contra uma empresa e pedir a desconsideração dessa personalidade para conseguir chegar nos bens dos sócios ou dos administradores? Posso, e eu estou enfatizando porque isso cai em prova e eu quero que você acerte, tendo, assim, plena ciência e entendendo que isso é possível, tá bom? Outro ponto importante, muita atenção para isso. O seguinte, este incidente ele é decidido numa decisão interlocutória, justamente porque é um incidente. O que isso significa? Significa que ele vai encerrar o incidente, tá? E aí a decisão do incidente é uma decisão interlocutória, uma decisão que é dada ali, que tem um conteúdo de decisão, conteúdo decisório, mas que não encerra o processo, ok? Então tem uma consequência disso, que é o seguinte: dessa decisão cabe agravo de instrumento, certo? Tanto ali em relação à pessoa jurídica que pode ter sido prejudicada, ou ali os sócios, ou mesmo o credor, o Ministério Público, que pode ter o seu pedido não atendido e, porventura, então, terá interesse em agravar desta decisão. Decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento. Cuidado! E eu não estou enfatizando isso à toa. Eu já até cheguei a colocar no Instagram uma questão que foi cobrada em prova e eu percebi que muita gente errou. E é normal, a gente sempre pensa, mas vai acabar, vai decidir o incidente, decide por sentença. Não, é decidido por decisão interlocutória. Isso está lá no CPC, por isso que eu quero a sua atenção. Certo? Bom, é isso que eu tinha para falar com você hoje. Deixa eu deixar aqui. Vou deixar aqui só para você sempre lembrar.
da minha página também lá no Instagram, em que eu posto dicas e tudo mais. Se você está acompanhando aqui o canal, fico muito feliz, te agradeço. Mas pode falar comigo lá no Instagram, CamilaCui_Profa. Vai ser um prazer conversar com você, saber o que você tá achando aqui da aula. E não esquece, curte, comenta, assina aí para você poder receber as atualizações das novas aulas. Toda semana, como eu disse, eu vou publicar um conteúdo de civil, de processo civil, ou como hoje, um conteúdo que case as duas matérias, para colaborar aí, para poder fortalecer os seus estudos e te ajudar aí na sua trajetória, certo? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê então na próxima semana. Até lá!